Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha. Aqui é Raul Justilores, para variar. A gente fala aqui de arquitetura e urbanismo, nosso podcast. E hoje a gente vai falar de inovação no mercado imobiliário. Eu estou com dois empresários incorporadores que estão ousando fazer algo diferente num setor normalmente muito criticado por não inovar. E eles estão aqui ousando e, ao que parece, se saindo bastante bem. A gente vai saber mais do André Citron, que tem a Magic, e do Rafael Rossi, que tem a Uma. Tentando resumir um pouquinho, o André Citron tem feito prédios do Minha Casa Minha Vida em áreas centrais da cidade. Isso é uma grande inovação, aliás, que nem o governo pensou, né? Porque o governo lançou Minha Casa Minha Vida, lavou as suas mãozinhas e permitiu que boa parte desses conjuntos habitacionais fosse construída muito longe de onde tem emprego, transporte público e tudo mais, onde o metro quadrado é mais barato. E o André colocou aí a sua máquina de calcular para funcionar em como encaixar esse orçamento em áreas centrais, onde normalmente se constrói imóveis aí muito mais valiosos. E o Rafael tem feito algo também igualmente raro em São Paulo, e me dói dizer isso, que é muito raro, que é fazer edifícios para as classes mais altas, com boa arquitetura, é raríssimo, acreditem, e especialmente com uma relação generosa com a calçada e com a rua. Eu visitei alguns dos prédios que o Rafael construiu e eles não parecem bunkers, o que também é uma baita inovação para a cidade de São Paulo. Então, bem-vindos, André e Rafael. E a minha primeira pergunta, queria que vocês me contassem. Quando se deu esse estalo? Quero fazer algo diferente, preciso fazer algo que tem pouco a ver com o atual mercado imobiliário. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, Raul, falar com você e estar do lado de dois amigos. O Rafa também é um amigo com quem eu converso bastante sobre mercado imobiliário, arquitetura e cidade. Eu estou no mercado já há quase 20 anos. Eu comecei a trabalhar nas empresas grandes, tradicionais do mercado, Gafisa, Chain, Cirela, e fui criado dentro de um setor super tradicional, bem conservador. Não me culpo por isso, não culpo o mercado, acho que faz parte, mas na virada de 2015 para 2016, quando a gente estava já talvez no terceiro, quarto ano de uma crise imobiliária, e lembrando que a nossa geração, minha e do Rafa, a gente entrou no mercado e surfou só um mercado de boom, então estava tudo muito bom. Quando a gente pegou essa crise, a nossa primeira crise, pelo menos para mim, deu um bug. E eu entendi que talvez voltando ao mercado, faria mais sentido eu realizar de uma forma que fizesse sentido para mim, pessoalmente, né? Eu não sabia de que forma, mas eu entendi depois que era fazer aquilo que eu sei fazer, mas com um propósito, né? E utilizar aquilo que a gente sabe fazer, que é habitação, podendo contribuir para a cidade e sair um pouco daquelas amarras de um setor tradicional conservador que às vezes só fez dessa forma por falta de talvez paciência em tentar pensar diferente, né? A gente tem uma baita ferramenta na mão, que é a construção civil, o mercado imobiliário, e está provado aí na própria cidade como ele pode deixar um legado muito bom, os prédios da década de 50 e 60 que a gente estava falando aqui. Então eu comecei a repensar de que forma que a gente poderia utilizar o nosso expertise em habitação econômica, no caso, a empresa da família, que já vinha fazendo habitação econômica desde 2008, nos extremos da cidade, mas como que a gente poderia usar esse expertise e trazer o Minha Casa Minha Vida para o centro de São Paulo, onde provavelmente grande parte dos paulistanos sempre sonharam em morar, mas nunca tiveram a chance, trazer esses apartamentos subsidiados pelo programa Minha Casa Minha Vida e, ao mesmo tempo, nessa história de repensar a forma de atuar, como que a gente poderia, ao trazer estes prédios para o centro de São Paulo, trazer com boa arquitetura e design, um pouco diferente dos Minha Casa Minha Vida tradicionais, e também gerar impacto positivo ao longo de toda a cadeia, como se comunicar com a comunidade do entorno, como fazer uma política de boa vizinhança genuína e até como conversar com o público em geral sobre esse papel super importante que o incorporador tem. Então, naquela época, 2015 para 2016, eu sou engenheiro civil de formação. Eu tinha feito uma graduação em História da Arte também. E acho que isso contribuiu um pouco para mim, pessoalmente, em rever um pouco esse papel do incorporador na cidade, né? Fazendo uma analogia aí com a importância dos artistas ao longo do desenvolvimento das grandes cidades do mundo.
E aí nasceu essa série de projetos do Minha Casa Minha Vida, com arquitetura e design, hoje já trazendo grandes arquitetos que eventualmente não estavam acostumados a trabalhar no setor imobiliário ou no mercado imobiliário, e muito menos de habitação econômica, trazer eles para produzir junto com a gente uma cidade no centro de São Paulo mais acessível, democrática, conectada e gerando impacto positivo. Rafael, e você? Bom, o estalo para mim aconteceu. Eu estava lendo um artigo de jornal, acho que deve fazer uns 20 anos, né? Era um papo sobre... Estava na época da moda, os condomínios clube, né? Grandes terrenos com muitas torres, né? Tudo maravilhoso do muro para dentro, né? E para separar esse oásis da cidade, o incorporador tinha um muro com 3 metros de altura, guarita blindada, etc. E o artigo criticava esses condomínios, que eram todos sucessos de venda, né? Todo mundo queria morar num lugar desse com segurança e lazer. E o artigo falava, olha, isso aqui é um absurdo, isso aqui está transformando a cidade em guetos, né? Ou bunkers, né? Como você falou. E eu falei, pô, mas que papo é esse, né? Por que esse cara está criticando, né? Isso aqui é bom, não é ruim, né? E depois eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei, quer saber, acho que ele tem razão, né? Então, assim, o incorporador, de fato, ele tem uma responsabilidade com a cidade, que é fazer... Ele constrói parte da cidade, ele constrói os espaços privados, tá certo? Os espaços públicos é o poder público que constrói, mas os espaços privados são os incorporadores. Então, caiu essa ficha para mim, eu falei, poxa, a gente precisa fazer bem feito do muro para fora, né? Então, esse até é um dos lemas lá dentro da UMA, né? Como é que a gente faz prédios que valorizem a vizinhança, né? Que eu acho que é uma via de mão dupla. Se você valoriza a vizinhança valoriza o teu produto, né? O teu comprador fica feliz e a coisa flui bem. Então, essa foi a premissa básica, né? Quando eu decidi incorporar, seguir minha carreira solo, depois também trabalhar por alguns anos no mercado imobiliário, falei, poxa, eu preciso fazer prédios que tenham uma boa relação com a vizinhança, né? O último empreendimento que a gente lançou agora, esse a gente conseguiu fazer aquilo que a gente sonhou desde o começo, que era fazer um prédio sem muro, né? Porque os primeiros tinham um muro, ou melhor, o terreno tinha uma frente pequena, uma frente só para uma rua. Esse último a gente acabou de lançar, vendeu 80%, né, por um preço acima da média do mercado, ali na região da Faria Lima, com a Juscelino Kubitschek. Ou seja, a terra dos Faria Limers. Terra dos Faria Limers, em homenagem ao Raul. O prédio não tem muro, né? E a crítica lá atrás, que esse projeto a gente segurou por conta da crise, a gente desenvolveu esse projeto em 2014, né? Fiquei 5 anos segurando, esperando a tempestade passar. Todo mundo falava, poxa, mas você vai lançar um prédio sem muro, você não vai vender, né? Como é que alguém vai pagar caro para morar ali naquela região nobre, né? Um prédio não tem segurança, vai dormir mendigo no jardim, né? Vão invadir o prédio, né? O hall do prédio, dos elevadores, é separado da rua por um vidro, né? Vão tacar uma pedra lá, vão fazer um arrastão no prédio. Eu ouvi esse tipo de comentário. E graças a Deus, né? Acho que a gente estava certo, porque funcionou, né? Então, essa é a premissa que a gente mais, vamos dizer, persegue dentro da UMA, né? Fazer prédios que sejam generosos com a vizinhança e também prédios que tenham uma boa arquitetura, né? Trabalhar com arquitetos que estão dispostos a fazer coisas diferentes, que se valorizem. Acho que é um jeito da gente se diferenciar o nosso produto. No momento de vender, esses compradores questionavam a inexistência do muro? Ou você acha que já há uma geração que até gostou dessa abertura do prédio? Eu acho que o comprador de apartamento, né? Vamos dizer, o gosto dele, ele refinou o gosto dele pela arquitetura, né? Antigamente, era só aquela arquitetura com aquela inspiração neoclássica, os prédios beges, né? Beges, brancos, enfim, com aqueles detalhes que a gente conhece, muito pouca inovação, né? Aí o mercado começou a produzir coisas diferentes e hoje, assim, eu reparo muito nisso, né? A concorrência está fazendo projetos maravilhosos, né? Acho que o mercado imobiliário, o incorporador, ele é um leitor, né? Do desejo do comprador, né? Se ele lê o desejo errado, ele não vai vender, né? Não adianta ele fazer um negócio que seja até mais caro, que não tem gente disposta a pagar, né? Ou que seja diferente, que também não seja do gosto do comprador. Então, o incorporador é um leitor do desejo do comprador.
Então, assim, tem muitos projetos diferentes aí no mercado hoje, né? Não muitos, não é minoria, não é maioria, mas muitos perto do que a gente tinha, sei lá 10 anos atrás. E estão vendendo bem. Então, isso é um sinal, na minha opinião, maravilhoso para a cidade. Perfeito. Falando em compradores, na época do boom, o Minha Casa Minha Vida podia construir aí qualquer prédio, sem qualidade, copia e cola, prédios super distantes, que eles vendiam, né? E tinha lá o financiamento da Caixa e tudo mais. O que se aprendeu nesses últimos anos conversando com esse cliente que é do Minha Casa Minha Vida, que tem lá a renda que o programa estipula, mas que está querendo morar na Bela Vista, no centro, etc. Você teve algumas surpresas com as demandas, cobranças desses clientes? Acho que a gente teve algumas surpresas e continua sendo um aprendizado, Raul. Eu acho que o Minha Casa Minha Vida ele tem erros e acertos, né? Então, talvez fica muito fácil apenas criticar o Minha Casa Minha Vida pelos prédios nos extremos da cidade, etc. Mas a gente não pode esquecer, acho que o problema é macro muito maior, a Caixa Econômica, talvez um pouco o Banco do Brasil, não são os únicos bancos que conseguem operar esse crédito mais barato, né? Vindo do Fundo de Garantia, por exemplo. E então era muito difícil a gente e os produtores de Minha Casa Minha Vida saírem muito da caixa, né? Então sempre houveram muitas restrições de fazer talvez em escala menor, no centro da cidade talvez por falta também de interesse, porque não era possível fazer grandes empreendimentos, mas a real esses grandes empreendimentos no extremo a gente não pode apenas criticar porque acho que faz parte para atender certa parte da população, né? Falando um pouquinho sobre a gente, quando a gente trouxe essa ideia, né, do prédio menor para o centro de São Paulo, a gente tinha muitas dúvidas. Dentre elas, essa do cliente, eventualmente, aquele que está vindo do extremo leste e sempre sonhou em morar aqui, as nossas perguntas eram, será que ele vai entender que este prédio com arquitetura e design é para ele? Será que a comunidade do entorno, por ser uma região de alto poder aquisitivo, vai ter preconceito com o fato de que vai ter um prédio com o logo do Minha Casa Minha Vida do lado? E aí as surpresas foram enormes, né? A primeira é de que a gente não teve nenhum problema com a vizinhança, pelo contrário, acolheram a gente muito bem, talvez por fazer um trabalho de comunicação super transparente, que não é comum, infelizmente, no mercado. E com relação ao futuro morador, a gente tinha o desejo de trazer para 100% das unidades pessoal que mora distante. Mas a gente percebeu logo no primeiro projeto que muita gente que sempre sonhou em morar no centro já está morando de aluguel e pagando caro. Então, estes clientes, esses futuros moradores, ficaram também surpresos com a possibilidade de saírem do aluguel no centro caro, onde pagam R$ 1.500, R$ 1.800 e comprarem um apartamento, talvez com a parcela do mesmo valor, até mais baixo. Essa foi uma primeira surpresa, né? O prédio da Freicaneca, por exemplo, 70% dele são de pessoas que são originários da Zona Leste e Sul, longe do centro, mas que já estavam morando há 2, 3 anos no centro de São Paulo. Quando a gente foi para os próximos projetos, essa proporção começou a já reequilibrar e hoje a gente tem mais ou menos 60% das pessoas vêm do extremo da cidade para morar aqui no centro e 40% já moravam aqui no centro de São Paulo. Com relação à arquitetura, a gente percebeu que, e talvez fazendo um link com o que o Rafa falou, eu acho que a população como um todo talvez foi reeducada com relação ao gosto arquitetônico. Acho que isso é uma ótima notícia. Então, a gente que atende famílias com renda de até 6 salários, quando eles começaram a ver os empreendimentos, talvez não entendendo a concepção arquitetônica de que é um prédio sem muros também, conversando com a rua, trazendo as heranças culturais e arquitetônicas daquele bairro que é muito forte. Não sabendo dessa literatura, mas eles olhavam o prédio e falavam, poxa, que bacana que você tem um térreo com pé direito duplo, que bacana que você entra pelo prédio por um portão de vidro que não tem muro e já vê o hall, que bacana que você tem todas as áreas comuns aqui integradas e bem equipadas e decoradas e não tem aquela cara do Minha Casa Minha Vida tradicional. Então essa foi uma surpresa positiva também. E voltando à sua outra pergunta em relação aos prédios que são sempre iguais, uma das coisas que a gente pensa, e
também fazendo um link com esse estalo do Rafa, a gente acreditou em algum momento que era possível fazer diferente, que não precisava ter sempre aquela cara. E na verdade é investir um pouco de tempo, não custa mais caro, talvez custa um pouco mais de tempo. Como a gente tem uma empresa que não precisa lançar 2.000 unidades por ano, 5.000 unidades por ano, a gente lança 2 prédios, a gente pode se dar o luxo, entre aspas, porque dá um certo trabalho, de pensar um projeto muito mais bacana que eventualmente tem o mesmo custo de produção. E a gente sabe que com isso a gente vai sentir melhor, porque é a cidade que a gente acredita, o cliente, né, o morador vai morar melhor e provavelmente a gente está deixando um legado para a cidade mais bacana. Olha, muitos estudantes de arquitetura ouvem esse podcast. Espero que no futuro próximo também muitos estudantes de engenharia e de administração também nos escutem. Imagino que alguns devem estar pensando, poxa, e o que me falta para abrir e criar a minha própria incorporadora? Como o nome do podcast é São Paulo Sonha, eu já queria entrar aí nos sonhos de vocês. O que facilitaria, o que mais ajudaria a saúde, o ânimo, o impulso para novas incorporadoras como as suas crescerem aqui em São Paulo? Rafa. O sonho de todo empreendedor, não é só o incorporador, é que a gente tenha regras claras, né, transparentes, que sejam respeitadas. Ou seja, o incorporador é alguém que investe, né, dinheiro, tempo, né, para criar algo, tá certo? E ele gostaria, né, que isso tivesse um risco menor, né, de dar errado, não é isso? Então, a gente vê... seja a legislação, o valor da outorga onerosa, né? Mudanças de regra, né, no meio do caminho, como a gente teve no ano passado, a liminar que derrubou o direito de protocolo, né, para aprovação de projetos, que foi um caos no mercado, né? Explica um pouquinho, talvez alguns ouvintes não saibam exatamente o que é o direito de protocolo. Quando você dá entrada para aprovar um projeto do empreendimento na prefeitura, né, você tem que seguir a legislação urbana, né, do plano diretor, do zoneamento, do código de obras, vigente à época do protocolo. Né? Essa aprovação demora 1 ano, 1 ano e meio. Se ao longo desse caminho a prefeitura mudar as regras, né, o incorporador ele tem o direito, né, de que o projeto dele seja analisado e aprovado pelas regras vigentes da época que ele protocolou o projeto, porque ele não tem bola de cristal. Né? Então, não jogar fora o projeto, não jogar fora o projeto, né? Porque esse risco nem o incorporador quer correr. Se esse risco de fato existir, a gente provavelmente teria uma produção imobiliária muito menor, porque poucos estariam dispostos, né, a empreender e a correr esse risco, né? Então, no ano passado isso aconteceu, né? Um juiz deu uma liminar que derrubou esse direito de protocolo. E depois de 6 meses, parou a produção imobiliária na cidade. E depois de 6 meses, 4, 5, 6 meses, esse negócio foi regularizado. Graças a Deus deu tudo certo, né? Mas só o fato de pensar que isso quase aconteceu, né? Aconteceu temporariamente, é um negócio muito assustador, né? Então, acho que esse é o desejo meu e acho que de vários outros, né? O desejo número 1 da lista, né? É ter menos risco e regras mais claras. Olha, Rafael está sonhando demais, está querendo que o Brasil seja um país mais previsível e estável. Olha só, a gente está com sonhos aqui, quase delírios. Mas você vê que é engraçado, desculpa interromper, o que o Rafa falou, assim, eu e o Rafa, a gente é de uma geração aí abaixo dos 40 anos de idade, a gente está talvez no nosso 3º plano diretor já, Rafa, 3º ou 4º. Os nossos pais, da mesma época, que já passaram aí os 75 anos de idade, eles estão nos mesmos 3 ou 4. O que quer dizer? A nossa geração, a gente passou nos últimos 15 anos, 20 anos, por muita coisa. Quer dizer, toda hora muda o plano diretor. E o nosso negócio, ele é um negócio de um ciclo longo. A gente aprova o projeto, é uma prefeitura, é um governo do estado, a gente tira o habite e já trocou o governo federal, a gente faz o repasse dos clientes, é outro, não sei o quê. Então, essa imprevisibilidade, e mesmo quando há as regras, a gente não ter elas claras, a gente não é contra não ter regra, pelo contrário. Que as tenham, porque organiza o mercado, mas que sejam claras e que desde que a gente siga elas, a gente possa fazer o que a gente sabe fazer, que é produzir habitação. E André, tem outros sonhos? O André tá com uma colinha aqui, vocês não estão vendo, quem está nos ouvindo, mas ele tá com uma colinha aqui, old school,
no papel. Eu acho tem muitos sonhos, né, para uma cidade mais bacana e entrando aí no micro do nosso negócio, que é urbanismo e arquitetura, eu acho que uma das coisas que tem incomodado muito a cidade como um todo é a judicialização do tema cidade. Desde os parques, se é Minhocão, se é Parque Augusta, desde da revisão do plano. Então, tem um embate aí que entra já um novo componente, que é o Ministério Público, que são juízes, onde eles passam a ser os legisladores da cidade, porque os diferentes grupos que pensam diferentes coisas sobre a cidade, eles levam o assunto para o judiciário, e você passa a discutir cidade com pessoas que eventualmente estão lá, atrás de um balcão dando uma canetada por uma pressão de um grupo ou do outro. Então, acho que a judicialização do desenvolvimento da cidade é um erro enorme para o desenvolvimento de São Paulo. Acho isso o sonho seria que não fosse dessa forma. Então qual a solução? Na minha opinião, eu acho que diminuir um pouco esse desejo do público em geral e um pouco da academia em querer controlar absolutamente a não construção da cidade, às vezes sob um argumento, na minha opinião, meio demagogo, de ufanismo, de que vamos proteger a nossa cidade contra as novas construções e vamos preservar o patrimônio. Eu acho que o mercado imobiliário ele é a favor de se preservar os prédios, o entorno, o controle do patrimônio histórico, mas a gente tem que lembrar que a forma como isso é controlado, de forma muito técnica às vezes, você desincentiva que aquele próprio patrimônio sobreviva, né? Às vezes a gente protege demais e ele vai degradar. Então, vou dar exemplos aqui, o bairro da Santa Efigênia, que não se pode construir nada, está lá largado. A Avenida Dom Pedro I, próximo ao museu, onde você tem recuos, restrições de Compresp, Condefat, IFAM, e que nem se conversam entre si, porque cada um tem uma restrição. Está lá a Avenida Maravilhosa, né, quase que fazendo uma homenagem aos grandes boulevards parisienses, né, e está lá largada, não tem nada. Nem casa de repouso mais sobrevive lá. E o Bexiga... Ele do lado do Parque do Ipiranga, né? Podia ser o nosso Central Park. É isso, que eu não sei se já recebeu, né, uma fortuna para fazer uma reforma para uma empresa privada portuguesa, eu acho. É uma pena. Que adianta, eu acho ótimo, que adianta a gente reformar e não ter no entorno atividade comercial, gente morando para ir a pé, porque você não pode construir na Avenida Dom Pedro, por exemplo, quer dizer, é inviável por conta das restrições que tem. Então, eu acho que, tentando fazer um resumo sobre esse sonho, eu acho que seria interessante os diferentes grupos que pensam a cidade, e faz parte ter essa mescla de pessoas que têm opiniões diferentes, convergirem para alguns pontos que sejam comuns entre eles e levarem isso para a gestão pública, levarem juntos soluções, porque tem muita coisa que esses grupos conversam e que eles concordam. Mas parece que há um desejo é quase que um esporte em contradizer um ou outro. Eu estou certo, você está errado. A academia está certa, o mercado está errado. Então tem esse ranço, né, entre esses grupos. E eu acho que sentar, discutir em comum acordo pontos convergentes e levar para a gestão pública, evitando que o assunto se torne judicializado, eu acho que é um sonho... e eu acho super possível, acho que não é pensar muito grande. Esse seria um sonho. Aliás, o André me fez lembrar, falando de judicialização, de quando em 2016 o Ministério Público obrigou o então prefeito Fernando Haddad a assinar lá uma declaração que todo o dinheiro que voltasse para o Brasil, das famosas contas do Maluf no exterior, teriam que ser investidas no Parque Augusta. Então era o Ministério Público bancando o Poder Executivo, porque ele diz onde a Prefeitura pode gastar um dinheiro, e o Ministério Público dizendo qual é a área aí prioritária da cidade. O que eu acho de uma visão espetacular, né? Realmente o Parque Augusta tem necessidades muito maiores que o Parque de Paraisópolis, né? Que está prometido desde 2008 e não saiu. O Parque Augusta certamente vai sair antes que o Parque de Paraisópolis, que a gente sabe qual é a área mais necessitada aí entre as duas, né? Mas falando de judicialização e de como a sociedade vê a construção de prédios, no seu caso, Rafa, como você argumenta quando você constrói em bairros já estabelecidos
e com uma população com poder de lobby para protestar, criticar. E é muito normal eles falarem, não quero mais prédio. Como é a tua conversa quando eu imagino que isso aconteça com você, com amigos, com vizinhos, com gente do bairro? Olha, não queremos mais prédio aqui. Isso é o que o americano chama do not in my backyard, né? Que é aquela coisa, olha... Não no meu quintal. Não no meu quintal. NIMBY, né? Eu já moro aqui e não quero que você more do meu lado, que você vai aumentar o trânsito, o prédio novo vai tirar a minha vista, né? Quer dizer, um discurso totalmente egoísta, né? A premissa básica para você morar numa cidade é que você vive numa sociedade, né? Quer dizer, você está junto com outras pessoas. Então, assim... A gente vê, né, associações de bairro criando caso, tentando encontrar, vamos dizer, fórmulas, né, ou artifícios para bloquear construções, né? Teve uma agora emblemática, né, lá da televisão Bandeirantes, lançamento de um projeto super interessante, que foi um sucesso de vendas, né? Quem promoveu a ação foi o prédio vizinho, né, o condomínio vizinho. Tá certo? Quer dizer, então não tem lógica nenhuma. Por que o vizinho pode ter um prédio e lá não pode ter, né? Sendo que o zonamento mudou. Então, a cidade, ela só pode crescer... Toda cidade que cresce, ela só cresce em duas direções, né? Ou para cima ou para os lados, né? Quando você proíbe, né? Ou limita a construção, né, de novos apartamentos em áreas centrais... O mercado vai se expandir para os lados, né? E, obviamente, você vai ter uma mancha, né? Um gradiente de preço, né? Periferia, que é longe, é mais barato, e no centro vai ficar mais caro ainda. Tem menos oferta de imóveis, né? Então, esse discurso, né, de que a cidade tem um potencial construtivo que tem que ser cada vez menor para limitar as construções, o not in my backyard, etc., isso é um discurso totalmente elitista, né? Que tem um objetivo muito claro, que é encarecer o metro quadrado, né? Isso eu vejo isso como, urbanisticamente falando, eu acho isso temeroso, né? Eu acho que deveria ser ao contrário. E Andrei, no teu caso, que também imagino que possa haver uma fricção, um conflito, você colocou Minha Casa Minha Vida na Rua Frei Caneca, na Vila Buarque, que são áreas que nos últimos anos se valorizaram muito. Como foi essa questão aí de convívio com os vizinhos e essa ideia? Você está fazendo prédios com muitas unidades, muitos apartamentos em áreas mais valorizadas. Houve algum tipo de conflito? Eu acho que tem também. Os NIMBYs, eu acho que estão em todos os bairros com infraestrutura e bairros eventualmente valorizados. No nosso caso, a Vila Buarque, falar um pouquinho mais dela, porque a gente tem hoje já 6, 7 prédios lá. São prédios entre 80 e 120 unidades. É bastante unidade, mas não são aqueles mega empreendimentos. A gente tem que lembrar que a Vila Buarque, historicamente, tem uma elite cultural muito forte. E, inclusive, muito ativismo cultural para o bem, onde a gente conseguiu aproveitar com as atividades que a gente faz nos nossos projetos, antes da construção, com a comunidade, com as escolas públicas. Isso é muito bacana. Tem, né, no centro de São Paulo, um colchão de boa vontade a favor de uma cidade mais conectada, que gera impacto positivo. E o nosso genuíno discurso com relação a isso se deu muito bem com essa região. Por outro lado, esses ativistas, e que eu chamo às vezes daqueles preguiçosos que ficam questionando e incomodando mais pela internet, eles têm uma característica muito parecida com essa que o Rafa falou, que acontece nos bairros, inclusive, mais valorizados da cidade. Eles não querem que hajam mais construções com interesse egoísta de ou valorização, ou porque não quer o barulho, etc. e tal. Uma obra vai fazer barulho, vai incomodar. O que a gente tenta fazer quando a gente é questionado é tentar minimizar esse impacto e criar uma relação de diálogo. Quando a pessoa do outro lado é afim de diálogo, a gente conversa, resolve e explica. Quando não há, fica esse embate digital, que acontece muito lá, onde as pessoas adoram criticar e não propõem nada de novo. Eu acho que uma das preocupações que a gente tem que ter aqui, e no caso nosso do Minha Casa Minha Vida, é que às vezes esse ativismo vem meio que genérico, dizendo, olha, está aqui o especulador imobiliário construindo um prédio bem viver aqui na Vila Buarque. A pessoa não se deu ao luxo de ver que é o Minha Casa Minha Vida, que eu tenho restrição de valor de venda, que eu não posso vender para o rico e que eu estou democratizando o acesso àquela pessoa também morar ali do lado.
Então eu acho que no nosso caso tem esses dois lados, né? Tem de quem quer valorizar a sua vizinhança e aquele que quer eventualmente utilizar o discurso meio genérico contra o incorporador, especulador imobiliário e não se dá nem ao luxo de ver que no nosso caso, e não querendo se colocar aqui com uma camada de credibilidade a mais ou de defesa, a gente está fazendo o contrário. É uma região que vende o preço por metro de 10, 11 mil reais o metro e a gente está vendendo a 5, 6, 7. Então a gente está fazendo justamente aquilo que aquelas pessoas que estão lá há anos dizendo que querem uma cidade mais democrática, cidade para todos, eu estou justamente investindo nesse assunto. E na hora que a gente vai lá e constrói um prédio e que incomoda de alguma forma aquele vizinho, ele muda completamente o discurso e fala, não, agora eu não quero mais uma cidade democrática acessível para qualquer um. Acho que isso é uma das dores de cabeça que o empreendedor imobiliário tem aqui, infelizmente, em São Paulo, que é esse discurso elitista e, na minha opinião, com muita demagogia. O que as prefeituras ou as leis, né, poderiam fazer para estimular essa inovação imobiliária? Que pequenas mudanças vocês acham que ajudariam justamente essas incorporadoras pequenas a poderem não só competir, mas também a crescer? Isso também é um dos sonhos que eu tinha anotado aqui, né? Eu acho que a gestão pública, a gente está num bom momento de gestores públicos nas secretarias que desenvolvem a questão de arquitetura e urbanismo em São Paulo. Acho que é um bom momento. Por outro lado, acho que tem um desejo de se pensar planos muito grandes e que abarquem todos os problemas, no meu caso, né, no caso que a gente está conversando aqui, do centro de São Paulo. Então, por exemplo, o Pio Central, que é uma ótima iniciativa, ela dá conta, o texto dela, de enormes problemas que o centro tem e realmente, se aquilo fosse colocado em prática, resolveria grandes problemas do centro de São Paulo e da cidade como um todo. Agora, o problema, que eu já falei antes, ele é tão complexo e tão grande que acaba atraindo todos os grupos da cidade para discutir, para ir contra a favor. Então, uma das coisas que eu sempre sugiro e no diálogo superativo que eu tenho com a gestão pública vamos pensar pequenas mudanças, que são aquelas que convergem entre os diferentes grupos, e que você consiga colocar em prática já. Um exemplo que eu sempre bato e que às vezes pedem algum exemplo retrofit. Todo mundo fala o retrofit. O retrofit ele está dentro da lei do Pio Central. Só que ele vai demorar, nem sei se vai ser aprovado, esse ano já passou, não sei se vai ser no ano que vem, que é ano eleitoral. Mas o retrofit basta você criar uma legislação, porque não tem. Basta você fazer como se fosse um mini Grapoab, trazendo as concessionárias, bombeiro, Eletropaulo, arquitetura. Criar um balcão só. Criar um balcão único, e eu brinco, cria um balcão único onde você tem que expedir o alvará de reforma em 90 dias e obriga o incorporador a começar a obra. Se ele não começar a obra, você cancela o alvará. Isso vai até incentivar a não especulação, das pessoas eventualmente comprarem os prédios, pagarem fortunas e falar, poxa, agora tem a lei do retrofit, eu vou aproveitar. Então, há formas de você garantir que aquele investimento naquele prédio retrofit, ele vai gerar o retorno para a cidade, ao passo que você força o incorporador, né, de alguma forma, a aproveitar aquele alvará de reforma. A gente não entende por que todas as cidades do mundo conseguem adequar um prédio de 1920 para hoje e São Paulo, porque São Paulo não vai conseguir. Quer dizer, será que os nossos técnicos são os melhores e mais restritivos do mundo? Né? Será que a gente é uma cidade tão mais bem assessorada que todas as outras cidades de primeiro mundo? Tóquio e Nova York estão morrendo de inveja da gente. Isso me incomoda um pouco. É uma coisa tão simples. Então, eu acho que a gestão pública, com todo o mérito do que tem feito ou do que tem tentado, talvez pensar sonhos menores, né, e factíveis. Não há, por exemplo, uma legislação específica para terrenos abaixo de 500 metros quadrados. Por exemplo, eu atuo em terrenos em menos de 500 metros quadrados. Os recursos são diferentes, os raios que você precisa de área de lazer mínima não cabem num terreno pequeno. E o centro de São Paulo é composto de lotes pequenos, de 300, 400 metros quadrados. Que viraram estacionamentos há décadas. E vão virar né? sempre estacionamento. E, então, a gente é uma empresa... desperdício. Um incorporador pequeno, ele eventualmente não quer juntar 10 lotes e fazer um terreno de 4 mil metros. Como a gente compra terrenos pequenos, de 400 a 700 metros. E o centro de São Paulo, ele é repleto desses terrenos. Mas é difícil você compor um edifício com a legislação que tem hoje com um prédio deste tamanho, né? E eu acho que dá para rever, por exemplo, para empreendimentos pequenas incorporadoras, uma legislação anexa para prédios pequenos, com menos de 50 unidades, 60 unidades.
O que facilitaria, Rafa? Tem bastante coisa, né? Opa, vamos lá. Mas assim, ainda sobre... Por exemplo, agora a gente tava olhando o retrofit, né? Fazer... comprar prédios, vamos dizer, degradados, muito baratos, reformar e operar renda residencial. Perfeito. Né? De aluguel. De aluguel. Quando a taxa de juro cai, essas coisas começam a ficar interessantes. Claro. Aí não dá para fazer, porque você aprovar um projeto de reforma demora tanto quanto aprovar um projeto de um prédio novo. Você tem que adequar o prédio para a norma vigente, bombeiro, né? Circulação, PNE, etc. Só que o prédio já está construído, foi construído há 40, 50 anos atrás na legislação antiga. Então, é óbvio que é desejável você pegar um prédio antigo e adaptar ele para tudo que tem de mais moderno, né, da legislação, a legislação melhorou, é mais inclusiva, etc. Na prática, o ótimo é inimigo do bom. Então, esses prédios vão continuar do jeito que estão, tá certo? Meio abandonados. Degradados, abandonados, né? Até que fiquem baratos o suficiente, né? A região se valorize, que é difícil a região se valorizar, você tem um monte de prédio abandonado nela, né? Mas, teoricamente, o metro quadrado no entorno tem que subir muito para a gente conseguir comprar o prédio, demolir ele e fazer um prédio 0 quilômetro, né? Então, às vezes, a legislação ela é inimiga, vamos dizer, da renovação urbana, né? Então, isso é uma coisa que eu desconheço, isso que o André está falando da lei do retrofit, eu não estou acompanhando, mas... Ela não existe. Isso é prometido. Prometido. Mas eu vejo que falta uma legislação nesse sentido, né? Claro. Pois outras coisas, falar uma coisa polêmica, tá? Por favor. Ainda sobre o crescimento e o espraiamento, né, da cidade, claro. Né? Eu acho que os potenciais construtivos em São Paulo são muito baixos, né? Não estou falando do potencial básico, né? O potencial básico tem que ser ok. Já foi criado, tem outorga onerosas, operações urbanas. Potencial básico, ou seja, você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, você só pode construir 1.000 metros quadrados em cima. E aí, quando você constrói um pouco mais, você tem que pagar a prefeitura. Tem que pagar um imposto para a prefeitura, que eles chamaram isso de outorga onerosa, né? É um direito pago, né? Enfim... Mas esse potencial você acha que é muito baixo? O potencial nas zonas mistas, né? E nas zonas centrais, né? As ECs, é de 2 vezes, é muito baixo, né? Se esse potencial fosse maior, né? E esse potencial adicional seria comprado sempre via outorga onerosa, a cidade seria mais compacta, mais densa, né? Teria mais comércio no térreo, porque o comércio, alguém para abrir uma lojinha num térreo, tem que ter fluxo de pessoas, tem que ter passagem. Ninguém vai abrir uma loja num lugar onde num bairro ninguém anda. Totalmente residencial, que não tem pedestre na rua, que não tem densidade urbana. Claro. O varejo depende disso, né? Então, se você tivesse mais potencial construtivo, né, isso comprado através do dispositivo da outorga onerosa, todo mundo ganharia com isso. A prefeitura arrecadaria mais, ela teria que investir menos para levar água, esgoto, policiamento, educação e saúde para a periferia. O morador conseguiria, né, morar melhor localizado, pagando menos, né? Então, eu acho que esse assim, a gente vê que tem... O normal é falar assim, putz, mas se você adensar a cidade, o trânsito vai ficar caótico, né? Vai ser uma coisa horrível. Acho que é muito pelo contrário, né? Quando você tem que percorrer grandes distâncias, né? Você aumenta a necessidade de transporte, você piora o trânsito, né? Uma cidade compacta, você consegue fazer mais viagens a pé. Algumas das cidades mais densas do mundo, né? Tô pensando Hong Kong, Barcelona, Paris, Manhattan, né? Em Nova York. A maioria da população usa transporte público ou anda a pé justamente porque é muito denso, né? As distâncias aí são muito curtas, né? É interessante que o que o Rafa falou é que até 1957 não havia esse limite de potencial construtivo, né? Então, alguns dos prédios mais adorados da cidade, eu estou lembrando, o Copan tem 20 vezes a área construída em relação ao terreno. Tanto o edifício Viadutos quanto o Louvre do Artaxo Jurado superam as 20 vezes. E são prédios que ninguém chamaria, nossa, que opressores. E o que mais parece estranho, desculpa te interromper, Raul, é que os grandes críticos a isso que o Rafa falou, e eu concordo com ele,
são as mesmas pessoas que admiram demais esses mesmos prédios. E eles admiram por este motivo. O fato do Copan ser o que é hoje, as pessoas gostarem, ou os outros tantos prédios que a gente tem lá, porque eles foram produzidos numa época antes, né, da data da mudança, e eles são bacanas e são bons e conversam com a cidade porque não tinham as restrições que tem hoje. Então isso que me deixa um pouco incomodado, né? Quer dizer, os críticos gostam dos prédios que não tinham as restrições que a gente tem hoje. Os críticos gostam de prédios que hoje, em parte graças a eles, não poderiam ser construídos. E para terminar o podcast, eu tinha uma pergunta para vocês, porque a gente já falou muito de prefeitura, de justiça, mas eu queria falar um pouquinho mais de mercado imobiliário. A última pergunta, o que vocês diriam, o que vocês provocariam os colegas de vocês, especialmente da geração de vocês, que estão nas grandes incorporadoras, fazendo um monte de prédios, o que eles poderiam fazer de forma diferente e que de benefício eles teriam? Sabe aquele cara que está olhando, escutando vocês e fala, mas isso aí vai dar certo? Ou por que eu vou fazer algo tão diferente? Não é um risco? Que sugestão você daria para essas pessoas do mercado que ainda estão resistentes à mudança? A minha opinião é a seguinte, o nosso mercado ele é muito complexo e difícil. A gente falou de tudo aqui, de inovar, etc., mas eu acho que tem uma complexidade no nosso setor que às vezes afasta um pouco o desejo pela inovação. Uma das coisas que eu sugeriria é você realmente produzir algo que você acredite, numa cidade que você acredita. Eu estou fazendo Minha Casa Minha Vida, o Rafa, empreendimentos de alto padrão, mas tem uma coisa muito em comum entre nós, que é a gente faz prédios e constrói uma cidade pela qual a gente acredita. Cada um no seu público e no seu modelo de negócio em si. Mas também tem outra coisa que a gente não abre mão, que é os fundamentos básicos do nosso setor. A gente quer inovar, quer fazer uma cidade que a gente acredita, mas a gente não abre mão dos fundamentos de uma boa construção, num bom custo, respeitando a legislação, sendo conservador em pontos onde a legislação ou a própria economia do nosso país, da nossa cidade, nos força a ser, né? Então, pode parecer às vezes um pouco lúdico de que estão inovando, estão fazendo uma coisa diferente, fora da caixa, mas você ir muito fora da caixa no nosso setor, você vai quebrar a cara. O mercado é implacável. Essa é uma frase que eu aprendi desde pequeno nos estandes de venda. O mercado é soberano e implacável. Da mesma forma que você sobe, você vai cair, os valores envolvidos são muito altos. Então o que eu sugeriria é faça algo com que você acredita. Se você acredita que você quer uma cidade mais democrática, sem muros, onde pessoas vivam de igual para igual em regiões valorizadas, construa aquilo que você acredita, mas não abra mão dos fundamentos básicos. No nosso caso, no meu caso específico, tem uma facilidade. O meu sócio é desta geração mais antiga, tem 75 anos de idade, fez mais de 200 prédios em São Paulo. Então eu brinco que é mais fácil eu inovar tendo sobre fundamento básico da construção pessoas muito conservadoras e muito experientes construindo prédio, porque construção é commodity, qualquer um constrói um prédio. Eu acho que tem que fazer pensando o melhor para a cidade e respeitando um negócio muito complexo, de muito valor e que demora para ficar pronto. São 3, 4 anos, fora o ciclo econômico que ele envolve, que aí leva para 7 anos um ciclo de um projeto. Rafael. Uma vez eu tenho uma frase que eu gostei muito, que é o seguinte: não existe inovação consagrada. Toda inovação presume um risco, justamente porque é um negócio novo que não foi testado, né? Então, quem quer inovar tem que fazer pesquisa, né? Pode trabalhar com o bom senso, com o achismo, mas você tem que certificar, né, que aquilo lá não é uma coisa maluca, não é um sonho, né? E tem que saber fazer conta, né? Tem uma frase boa do Visconde de Mauá, né, do século retrasado, que diz o seguinte: para os sonhos se realizarem, as contas precisam estar certas, né? Então... famoso boleto, o boleto tem que ser pago. Boleto. Então, a incorporação imobiliária ela é capital intensiva. Tem que comprar os terrenos, tem que fazer a obra com recursos próprios, só para depois lançar, né, vender, etc. Pegar o financiamento no banco. Então, é um mercado capital intensivo, né? Os números são grandes, né? É arriscado porque a gente tem um prazo longo, né?
E aí a regra do jogo muda no meio do caminho, vem crise, questões políticas, né? Então, assim, fazer o feijão com arroz já é arriscado, né? Ainda mais no Brasil, né? Fazer diferente é mais arriscado ainda. Então, acho que quem quer fazer diferente tem que fazer a lição de casa antes. Perfeito. Então, que este podcast inspire aí muitos jovens incorporadores ou não tão jovens abraçar esse Vale do Silício imobiliário e que surjam mais e mais startups por aí. E até terça que vem, e muito obrigado de novo ao André Citron, ao Rafael Rossi, por compartilharem aí a experiência deles. Obrigado. Obrigado. Prazer. Obrigado.